Olá, eu sou Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica. Na dica de hoje, a gente vai fazer um hands-on num módulo, uma biblioteca, que eu achei bastante interessante, chamada Tracking.js. Ela é uma biblioteca que ajuda a gente a fazer ou a trabalhar com visão computacional. Visão computacional é uma forma que a gente tem de processar imagens aí para extrair alguma coisa delas, tá? Então, nesse exemplo que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer um tracking facial. Então a gente vai tentar reconhecer a face numa imagem, tá? Então esse é o exemplo que eu vou mostrar para vocês, mas dá para explorar essa biblioteca e procurar mais coisas. Alguns exemplos práticos que a gente poderia fazer isso, se a pessoa subir uma foto para o perfil dela, né? Então se você está subindo uma foto para o perfil, esse tracking facial, né? Essa forma de reconhecer um rosto numa foto, poderia te ajudar a centralizar e a realizar o crop da foto, tá? Então a cortar essa foto de uma maneira bastante inteligente, tá? Então é muito legal e é muito poderoso esse tipo de aplicação. Então olha só, a primeira coisa que eu fiz aqui, no site do Tracking.js, né, que é trackingJS.com, eu baixei aqui, tá, um pacote com todos os arquivos deles ali. E o que eu fiz? Eu peguei a pasta build e já deixei no meu diretório aqui para criar minha aplicação, tá? Rodei também aqui o HTTP Server, tá? Então na pasta que eu estou criando esses arquivos, e já abri aqui também no meu Visual Studio Code, tá? Então eu tenho aqui tudo que tem dentro da pasta build está aqui dentro desse diretório. Então eu vou criar um novo arquivo aqui, index.html, e a gente vai fazer o seguinte: HTML, head, title, face tracking, body. Então olha só, o que a gente vai fazer aqui, tá? A própria biblioteca, né, Tracking.js, ele já vem com várias coisas que a gente pode reaproveitar, tá? Então a gente tem algumas coisas que ele já faz automaticamente pra gente. Então uma delas é reconhecer o vídeo da webcam, tá? Então a gente vai utilizar um pouquinho disso aqui, que ele já reconhece pra gente automaticamente. Então antes disso, vamos só fazer o seguinte: script src, a gente vai importar primeiro o trackingmin.js, que é esse arquivo aqui, tá? Que estava lá dentro da pasta build, daquele arquivo que eu baixei de lá, tá? Do site deles. E o outro é data, vamos procurar aqui, data facemin. O que acontece? O reconhecimento de faces, ele funciona basicamente através de um treinamento que a gente faz em uma rede neural, tá? E aí a gente precisa desse arquivo de dados, que é o treinamento realizado, tá? Então, é um treinamento que a gente chama de extraiu as features, né? Então, as características de vários rostos, e aí eles treinaram a máquina para fazer isso, tá? Então, basicamente, visão computacional, uma das formas de trabalhar é através do treinamento. Então você treina a máquina a reconhecer características de uma face humana, tá? Então, e aí essas características geralmente vêm num arquivo de dados. Aqui a gente tem algumas outras ideias, né? Então, reconhecimento de boca, de olho e por aí vai. Mas vamos focar aqui no reconhecimento de face mesmo. Outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai criar dois itens aqui em cima, que é o seguinte. Um deles é uma tag vídeo, tá? Que é onde a gente vai plotar a webcam, tá? Então vídeo aqui. A gente vai definir uma largura 320 por uma altura 240. Aqui tem algumas coisas que a gente pode fazer para load para ele começar automaticamente, autoplay para ele começar automaticamente, loop e muted, tá? Quem vai controlar isso pra gente? Não vai ser a gente mesmo, tá? Vai ser a própria biblioteca tracking que vai gerenciar a tag vídeo pra gente. Vamos pegar mais um cara aqui, o seguinte, canvas. Então a gente vai poder desenhar em cima desse vídeo, tá? Então para poder mostrar onde está reconhecendo realmente o rosto, e também vai ter o mesmo tamanho aqui, tá? Então width e height, vamos fazer aqui. Bom, beleza. Se a gente der um F5, vai ficar tudo em branco mesmo, tá certinho. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode dar uma ajustada aqui em como tá sendo mostrado esses dois componentes ali, tá? Então a gente pode fazer o seguinte: style e
vídeo, canvas, a gente pode colocar position absolute, então a gente vai acabar colocando o canvas em cima do vídeo. Como eles estão um embaixo do outro, o Z do canvas é maior do que do vídeo, então ele fica por cima. E a gente pode, vamos colocar aqui uma borda, um pixel solid red, só para a gente saber onde ele está. Vamos dar um F5. Então olha só, os dois estão aqui, tá? Então como está com position absolute, ele pega o top left 0 como padrão, então tá os dois, um aqui em cima do outro, tá? Beleza, fizemos isso. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar realmente a fazer o tracking do rosto, né? Então como que a gente pode fazer o rastreamento de uma face dentro aqui do script. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, window.onload. Então quando for carregado, eu vou chamar a função init. E a gente vai criar agora aqui function init. Tá, então, quando eu carregar a página inteira, eu vou chamar a função init, que é esse cara aqui, tá? E a gente vai começar a fazer algumas coisas. Então const vídeo é igual a document.getElementById, vídeo, const canvas é igual a document.getElementById, canvas, opa, fiquei viciado aqui em jQuery, tá, peguei os dois. O canvas, ele tem uma coisa que é interessante, que ele tem um contexto, então eu posso vir aqui e falar um canvas.getContext, context, e aí a gente fala como que a gente quer esse contexto, nesse caso aqui é um contexto 2D, tá? E aí a gente vai ter também um tracker, tá? Que na biblioteca tracking.js, ele é um cara que faz que ele vai buscar realmente essas características na imagem, tá? Então, a própria classe tracker deles, ela é mais abstrata, tá? Então é uma classe mãe, mas ele tem vários tipos de objetos que podem ser rastreados. Tá? A gente pode fazer tracking de cor, a gente pode fazer tracking de face, tracking de boca, olhos, etc. Então olha só que legal, new tracking, ponto, e aqui a gente tem o object tracker, e aí eu posso falar para ele que eu quero reconhecer face, tá? Então reconhece para mim face, tá? E o que é legal? A gente consegue fazer algumas coisas que são bem legais, né? A gente consegue pegar, por exemplo, ó, e fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Ó, tracker. A gente pode mandar ele rastrear, tá? Então, track. Então, ó, o rastreador vai rastrear a tag vídeo. E aí a gente vai falar o seguinte para ele, olha, seguinte, eu vou pegar aliás, peraí, aqui não é tracker, aqui é tracking, que é da classe de rastreamento ainda, e aí eu vou falar, olha, eu quero que você traqueie, entre aspas, a face, que é o tracker, na tag vídeo, que é esse cara aqui, e eu vou passar para você o seguinte, eu quero usar a câmera, tá? Então, converte isso numa câmera para mim, tá? Se eu fiz isso, eu consigo fazer o seguinte, tracker.onTrack, então quando eu conseguir rastrear esse cara, eu consigo mandar um event aqui, e vamos colocar um console.log event, tá? Então a gente consegue ver o que vai acontecer aqui. Vamos testar para a gente ver, F5, ele já perguntou se a gente quer utilizar a câmera, vou dar um allow, legal, ele já reconheceu aqui que eu estou com a câmera ligada. Vamos ver o seguinte, ó. Vou dar aqui um inspect, só para a gente abrir o console. Deixa eu fechar esse cara aqui. Olha só que legal. Ele está saindo várias e várias informações aqui. À medida que eu vou mexendo no meu rosto, ele pega a largura e a altura e a posição que está o meu rosto aqui dentro, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas posições e vai desenhar em cima do canvas. Então, à medida que a gente desenhar em cima do canvas, ele vai aparecer pra gente aqui. Vamos fazer um teste antes, ó, o seguinte. Vamos pegar aqui, antes da gente colocar esse console log, vamos fazer um teste rápido aqui. O
que acontece? A gente pode desenhar, tá? Então, utilizando o context aqui, tá? Olha só que legal, a gente pode pegar, vamos dar uma limpada aqui no context, tá? Então, por exemplo, ó, a gente poderia aqui pegar um context.clear rectangle, rect, da posição 0.0, vamos colocar isso aqui dentro já aqui, ó, na posição 0,0. Então eu vou criar um retângulo de 0,0 até canvas.width, então tamanho do canvas, canvas.height, tá? Então eu vou limpar o canvas, e o que a gente pode fazer? Se a gente pegar aquele tracking que a gente estava olhando aqui, a gente vai ver que ele é um array, tá? Então, o que eu posso fazer? Para cada item desse array, eu posso desenhar um retângulo na tela que funciona muito bem, tá? Então, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode pegar event.data, tá? Ponto for each, tá? Então a gente pode fazer uma interação aqui, rect de rectangle, né, que é esse retângulo que ele reconheceu, e aí eu posso dar console log rectangle, tá? Só para a gente ver aqui o que vai acontecer. Vou dar um F5 aqui. Vamos lá, beleza. Então vamos pegar aqui, deixa eu dar uma limpada aqui. Olha lá que legal. Então a gente já tem, ó, o retângulo, ele está acompanhando a minha cabeça, apesar de a gente não conseguir enxergar esse retângulo ainda, tá? Ele já está reconhecendo o meu rosto aqui, tá? Bom, o que a gente vai fazer então? Para cada retângulo desse, a gente vai desenhar ele aqui na tela. Então vamos procurar ele aqui. Então, é o seguinte, para cada ponto desse que a gente achar, a gente vai fazer o seguinte, context.stroke stylo. A gente vai trocar a cor, tá? Então vamos colocar aqui vermelho. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Vermelho em RGB é o primeiro com tudo, né? Então 100% de cor aqui e nada de cor nos restantes. Então RGB é vermelho, RG, green e blue, né? Então verde e azul. O que mais que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui context.line width igual a 2, então eu quero 2 de espessura. Context.stroke rectangle, então eu vou desenhar um retângulo. Da onde? De rectangle.x, rectangle.y, que mais? Rectangle.width, rectangle.height. Tá? Então a gente vai desenhar um retângulo em volta pegando as posições ali do tracking que a gente criou. Vamos dar um F5 aqui de novo, vamos ver, ó, olha que legal. Então olha que bacana, ele fica filtrando meu rosto, se eu tampar, ele atrapalha um pouquinho, ele não consegue reconhecer, tá? Então olha que legal, ó, tá? Então é muito legal, ó, já está reconhecendo o meu rosto. Então numa aplicação real, o que eu poderia fazer? Achei esse rosto aqui, tá? Então consegui extrair esses retângulos, eu já ia fazer um freeze e ia cortar a imagem um pouquinho para cima desse retângulo, um pouquinho para baixo, tá? E já iria conseguir fazer o crop da imagem direitinho, né? Eu teria que cortar exatamente aqui, né? Opa, aqui e aqui. Tá? Então se eu cortasse aqui, eu já conseguiria remover bastante sujeira em volta da tela. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, a gente pode mostrar uma informação da onde que está sendo reconhecido esse retângulo, tá? Então olha só, a gente pode pegar aqui, fazer um context.fillText, e aí a gente pode escrever um texto em cima da imagem, então x mais rectangle.x, opa, com tanta mania de escrever React que eu escrevi React aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer com interpolação de strings que fica mais simples, ó. Então, aqui, então x, dois pontos, tá? Só para ficar mais fácil, ó. E a gente pode pôr mais informações aqui, tá? Então, rect, x, vamos pôr aqui a largura, e rect.width. Vamos ver como é que ficou.
Outra coisa que a gente tem que fazer também é definir a posição. Então, além de definir o texto, eu tenho que definir aonde ele vai ficar, tá? Então, seria legal a gente colocar, vamos colocar para ele seguir o retângulo, tá? Então, como que ele seguiria? Retângulo.x mais retângulo.width mais 20 pixels, por exemplo. Então ele vai ficar 20 pixels para a direita. Vamos salvar, vamos ver como é que ficou. Opa, errei alguma coisa. Opa, faltou... faltou o y aqui, né? Então, vírgula, rect.y mais 20. Vamos ver se ele vai ficar na posição direitinha. Olha lá que legal. Então, a gente tem a posição direitinha aqui, ó, da onde está o retângulo aqui do meu rosto, tá? E a largura que ele encontrou também do meu rosto. Vamos fazer a mesma coisa para o Y. Então, Ctrl C, Ctrl V. Vou trocar aqui para Y, aqui para H, aqui para Y e aqui para height. Aqui vai ser a mesma coisa, a única diferença é que a gente vai colocar mais Y aqui, né? Então, os 40 de Y, para a gente deixar um texto alinhado embaixo do outro. Olha lá que legal. Então, olha só, a gente tem a informação direitinha da onde está o nosso rosto, e a gente poderia utilizar isso para fazer o crop, tá? Então, para cortar aqui o rosto, tá? Isso fica muito legal. Uma outra coisa que pode ser feita também é fazer o disparo automático. Então, a gente pode deixar aqui, quando a gente quiser, a gente pode pegar e salvar essa imagem aqui, na hora de tirar uma foto de perfil, por exemplo, na aplicação, tá? Pessoal, só um detalhe, por que a gente recebe o evento aqui dentro de dados, a gente tem um vetor de retângulos, tá? Olha só que interessante, deixa eu voltar aqui na hora que eu estou executando. Pessoal, então olha só, por que a gente recebe um vetor de retângulos ali? Vou mostrar para vocês um exemplo, ó. Olha que legal. Então eu coloquei dois rostos aqui, né? Deixa eu dobrar isso aqui, fica melhor. Então olha só, ele consegue reconhecer mais de um rosto, tá? Então é por isso que a gente recebe um vetor de retângulos. São todos os rostos que a gente conseguiu reconhecer. Então se você quiser colocar também uma forma de taguear seus amigos, a gente consegue fazer isso utilizando aqui o Tracking.js. Tá? É bastante preciso, tá? É bastante legal aí. Bom, pessoal, essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Eu venho testando muita coisa diferente com JavaScript para experimentar o máximo de coisas, tá? Então, por isso que eu estou trazendo algumas coisas muito diferentonas para vocês, porque eu venho testando realmente isso para ver, para testar os limites aí de coisas que a gente consegue fazer com JavaScript, tá? Então, é bastante bacana isso. E fica muito legal, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, tá? Então, clica no sininho para receber nossa notificação aí toda vez que a gente postar um conteúdo novo. Além disso, a gente está como Dev Pleno no Facebook, no Instagram e no Twitter. E procure no Twitter também por Túlio Faria. E além disso, vai em devpleno.com, deixe seu e-mail lá, que a gente manda um resumo semanal para vocês com tudo que está rolando aqui no Dev Pleno, tá bom? Além disso, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e comentar. E eu vejo vocês no próximo. Até mais!